Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos hoje muito felizes pela oportunidade de estarmos iniciando mais um projeto. Iniciando o estudo da Revista Espírita, ano 1858. Que alegria iniciarmos o estudo dessa série psicológica, desses estudos psicológicos realizados por Allan Kardec entre os anos de 1858 a 1869. Muito obrigada por contar com a sua presença, muito obrigada por estar aqui dando um pouquinho do seu tempo, da sua confiança para esse projeto do Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online Casa de Jesus. E caso você esteja chegando agora no nosso canal, inscreva-se e não perca a oportunidade de conhecer também as outras redes sociais do Conhecendo Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você vai receber as atualizações de todas as nossas aulas e de todos os nossos cursos. Confira e aprenda bastante. Meus amores, meus queridos amigos, hoje nós iniciando então esse estudo, nós vamos abordar exatamente a apresentação da obra e a sua introdução. Serão os dois temas que nós vamos refletir sobre hoje. Então, a revista Espírita, iniciando então aqui na nossa apresentação. Uma observação importante que eu gostaria de colocar para você é que, caso você não tenha a revista Espírita com você, você pode obtê-la em PDF no canal do Conhecendo Espiritismo, no nosso site, na verdade, www.conhecendooespiritismo.com.br, lá na aba Sala de Aula. Então, quando você clicar, entrar no nosso site e clicar na aba Sala de Aula, você vai ser solicitado que você se torne um membro do site, mas é totalmente gratuito, apenas para que você possa ter acesso ao download do material e nós tenhamos controle desses acessos, apenas para isso. E lá você vai, na sala de aula, você vai ver uma pasta chamada Allan Kardec. Lá você vai ter acesso a todas as obras trazidas por Allan Kardec, a Codificação, a Revista Espírita e os outros livros trazidos por ele também. Então, você pode baixar a Revista Espírita de 1858 e todas que você quiser, de modo que você possa estar conosco estudando e acompanhando o que nós vamos trazer aqui. Perfeito? Então, vamos iniciar o nosso estudo, a apresentação da obra. Então, já começa aqui falando o seguinte: a coleção da Revista Espírita é a mais prodigiosa fonte de informações sobre o Espiritismo e de instruções doutrinárias, e vem falando exatamente que ela serve para completar o estudo trazido, as informações trazidas no Pentateuco, na codificação. E por que a Revista Espírita tem esse caráter? Porque nem tudo foi possível desenvolver na codificação. Então, determinados assuntos que foram tratados na codificação foram amplamente discutidos e avaliados na Revista Espírita. A Revista Espírita, ela tem um caráter muito interessante, porque tudo aquilo que acontecia no dia a dia, na sociedade da época, e as pessoas encaminhavam para Kardec, ele examinava aqueles feitos, aqueles acontecimentos, aquelas notícias, por exemplo, que saíam nos jornais e que, de uma certa maneira, chocavam um pouco a sociedade, ele examinava à luz do conhecimento espírita. Então, ele examinava os fatos e ele ia ali mostrando e trazendo as possíveis causas para aqueles fenômenos ou para aquilo que acontecia. Então, ele conseguia aliar a teoria à prática. Então, de fato, é muito interessante nós termos a oportunidade de aprofundar os nossos estudos com a Revista Espírita. Então, ele diz aqui:
uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das obras precedentes, falando exatamente das obras da codificação. Então, novos fatos, novas informações foram trabalhadas e refletidas na Revista Espírita. Então, isso amplia sobremaneira o nosso conhecimento. Então, a Revista Espírita ela tem um caráter como se fosse de um documentário. É um verdadeiro documentário acerca dos princípios e dos fenômenos espíritas, exatamente por esse caráter teórico e prático que a revista tem. Kardec mesmo coloca e considera a Revista Espírita como os anais do Espiritismo. Então, diz aqui que a revista foi o seu mais importante instrumento de pesquisa, verdadeira sonda para a captação das reações do público, um instrumento de divulgação e também de defesa da doutrina, porque a doutrina espírita ainda era muito questionada, muito criticada, e Kardec não respondia a essas críticas que ele considerava necessário em determinado momento se posicionar na codificação. Mas ele poderia fazê-lo na revista espírita. Ele deu um caráter realmente como se fosse um jornal. Assim como nós temos vários jornais que saem diariamente trazendo as informações do dia a dia, ele colocou, fez, pensou na revista espírita com esse mesmo viés, no sentido de nós termos publicações constantes, sequenciais, onde os fatos do dia a dia fossem examinados, onde as críticas pudessem ser respondidas, como ele diz, um instrumento de divulgação, porque era algo que estava a todo momento chegando ao conhecimento do público e fazendo com que as pessoas conhecessem mais detalhadamente a doutrina espírita. Olha o que consta aqui nessa introdução, na apresentação. Todas as atuais questões surgidas no meio espírita a respeito de aspectos e pontos da doutrina serão elucidadas pelo estudo atencioso do gigantesco acervo desta coleção. Falando então da Revista Espírita. Então, aquelas questões que surgiam, elas tinham a oportunidade de serem trabalhadas e debatidas exatamente na Revista Espírita. Então, numerosas questões, apenas afloradas nos livros da codificação, são amplamente tratadas na revista, com todos os seus pormenores e exaustivamente analisadas. E aí Kardec, aqui na apresentação, consta a menção de alguns desses temas. E isso é para nós termos uma ideia do que nós vamos estudar, do arcabouço de conhecimento que nós vamos adquirir a partir da doutrina espírita. A partir da doutrina espírita trazida, difundida, aplicada, pensada, trabalhada na Revista Espírita. Então vejam o que nós vamos poder estudar sobre mediunidade curadora, detalhamentos sobre obsessão e possessão, os métodos de trabalho desenvolvidos por Kardec, parte teórica e prática, a prevenção das mistificações, super importante para quem trabalha na mediunidade, as formas de reencarnação consciente e inconsciente, a existência de espíritos não humanos, são aqueles chamados gênios das flores, anjos das crianças, os chamados elementares da teosofia e do ocultismo. Então, Kardec aborda sobre esses espíritos não humanos, manifestações de pessoas vivas, sobre o animismo, sobre problemas do inconsciente, do automatismo psíquico, da escrita automática, sobre magnetismo, hipnotismo, ainda sobre a natureza dos animais e as suas relações com os homens. Vejam que fantástico, meus amores. Vamos ainda estudar sobre a mediunidade nos animais. Vamos entender se isso existe, se não existe, em que situação. Vamos ter a oportunidade de estudar sobre Júpiter, exatamente sobre as características do planeta Júpiter, que é considerado o mais evoluído do nosso sistema solar. Então, nós temos aqui descrições de Júpiter, da forma como eles vivem, dos seus animais, do modo de vida dos seus habitantes. Então, vamos estudar ainda sobre comunicação interplanetária,
sobre as provas científicas da possibilidade da telepatia. Importante nós estudarmos aqui a comunicação pelo pensamento. E ainda tem inúmeras outras informações. Aqui Kardec estabelece relações profundas entre as religiões primitivas, a mitologia e o espiritismo, trazendo então um encadeamento aí lógico, histórico, que vai nos auxiliar na compreensão de vários fenômenos. Então diz aqui que a obra ela é realmente importante a todos e principalmente aos espíritas, aqueles que se colocam nessa condição e que desejam realmente estudar, aprender, conhecer profundamente a doutrina espírita, saindo daquela superficialidade e aprofundando seus conhecimentos. Então ele diz aqui: os espíritas, a obra, o estudo da doutrina espírita e da revista espírita é algo extremamente relevante para todos nós, porque nós temos a responsabilidade não apenas de conhecer, mas nós temos a oportunidade de orientar, de divulgar acerca do movimento espírita, acerca da doutrina, esse movimento doutrinário. É uma das nossas responsabilidades como espíritas. Então, ele coloca exatamente que nós não podemos esquecer, ele diz aqui, olvidar o seu dever de ler e estudar esta obra com atenção e com amor. E é exatamente isso que nós nos propomos neste momento. Estudar esta obra com dedicação, com carinho, com disciplina, com dever, com entrega, para que possamos aprender muito e podermos transmitir esse conhecimento em palavras, pensamentos, ações, energia, em tudo. Então, o nosso sincero desejo é podermos estudar todos os volumes da Revista Espírita, que nós possamos ter saúde, que Deus nos permita a completude desse projeto, mas também, se não for possível finalizar esse projeto comigo, outros corações dedicados também à divulgação da doutrina poderão, com certeza, até de uma forma muito melhor, terminar este projeto. Mas hoje aqui estamos, então vamos continuar estudando. Então, na parte da apresentação, é isso que a obra nos traz, falando exatamente do que é a Revista Espírita, mostrando, pincelando determinados assuntos que são trabalhados e estudados pela doutrina espírita. E agora nós vamos então para a introdução da obra, porque nós estávamos na apresentação da obra. Então vamos para a introdução, que é o ano 1, janeiro de 1858. Uma coisa interessante que vocês vão observar na Revista Espírita é que ela traz determinados artigos em cada um dos meses do ano, tá? Então, embora a Revista Espírita ela esteja do ano de 1858 esteja num exemplar, ele foi dividido em vários meses e cada um dos meses discutem casos individuais, separados, casos que foram, como nós dissemos, coletados e examinados por Kardec. Então, na introdução aqui de janeiro de 1858, diz o seguinte: a rapidez com que em todas as partes do mundo se propagaram os estranhos fenômenos das manifestações espíritas é a prova do interesse que despertam, já começando a nos mostrar que, mais uma vez, aquilo que nós já sabemos, mas sendo reforçado aqui, que os fenômenos, quando eles surgiram em várias partes do mundo, porque era exatamente uma invasão organizada pela espiritualidade, porque havia chegado, então, o momento das informações, desse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, vir à tona. Então, esses movimentos, esses fenômenos se propagaram em várias partes do mundo. E diz assim: cada dia se tornam mais populares as ideias novas que deles surgem a partir desses fenômenos. E nada lhes barrará o progresso, pela simples razão de que esses fenômenos estão ao alcance de todos ou de quase todos, e nenhum poder humano lhes impedirá a manifestação.
Então, mostrando que os fenômenos aí estão, fazem parte da humanidade, sempre existiram, tiveram as suas ocorrências ampliadas a partir de um determinado momento e elas sempre vão ocorrer porque fazem parte da natureza humana. Então não nos cabe barrar o seu desenvolvimento. O que nos cabe, o que devemos fazer é estudar, procurar conhecê-los, aprimorá-los, realmente entendendo as suas causas, as leis que as regem, tirando daquela ideia de sobrenatural, de miraculoso e compreendendo que tudo faz, na verdade, parte das leis da natureza. Então, ele vem dizendo aqui, falando que um dos exemplos, ele diz, uma das forças naturais que existem e que o homem pouco a pouco veio descobrindo é o magnetismo. Então, ele diz, o magnetismo é uma força natural. E ante as forças naturais, o homem é um pigmeu, mostrando que nada adianta nós querermos barrar aquilo que está na natureza. Então, ele menciona aqui o magnetismo como essa ideia. Então, ele vem assim e coloca: insistimos, quando uma força está na natureza, pode ser paralisada por um instante, mas nunca aniquilada. Falando exatamente que muitos tentaram barrar a doutrina espírita, os estudos, as informações e as verdades trazidas pela doutrina. Mas como a doutrina não cria nada, os fenômenos mediúnicos, a imortalidade da alma, o intercâmbio entre o mundo material e o espiritual é algo que está na natureza, não há como barrar. O homem pode até paralisar temporariamente esse processo, mas não pode impedir que ele siga crescendo. O que é preciso, diz aqui então, é que seja observada e estudada em todas as suas fases. E é exatamente o que Kardec se propõe na Revista Espírita. Então, uma coisa que ele coloca aqui e que ele se surpreende, e é uma das coisas que motivaram Kardec a realizar, a criar a Revista Espírita, é exatamente porque não havia na França jornais dedicados ao estudo dos fenômenos extrasensoriais, dos fenômenos espíritas. Então ele coloca, por exemplo, que só os Estados Unidos possuíam 17 jornais consagrados ao assunto. Já na França, ele diz, o país da Europa onde mais rapidamente as ideias se aclimataram, não possua nenhum. Então ele se admirava que não havia nenhum jornal consagrado à doutrina espírita. E é exatamente por isso que ele resolveu também preencher essa lacuna com a publicação da Revista Espírita, exatamente para que as pessoas tivessem essa oportunidade de estarem ampliando seus conhecimentos e sabendo mais sobre a doutrina espírita. E aí ele vem colocando, então, que é uma tal lacuna que nos propomos preencher com a publicação desta revista. E aí ele vem falando também que a ciência é que descobre todo um mundo de mistérios, que patenteia as verdades eternas e que ele vem aqui falando desse viés científico que a doutrina espírita tem e que nós sabemos que tem esse caráter de estudar os fenômenos com objetividade, de uma forma, com um caráter, uma metodologia científica, exatamente para que possa trazer verdades eternas, clareando a humanidade, tirando a humanidade da ignorância que se encontrava, claro, natural, decorrente do processo de todo ser humano, mas o objetivo da ciência é trazer essas informações e proporcionar o progresso do homem. E aí ele reforça, toda a ciência deve basear-se em fatos, mas estes, por si sós, não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os regem, mostrando exatamente que não basta simplesmente ter os fatos, mas eles precisam ser coordenados, deduzidos, analisados, exatamente como Kardec procedeu em relação à doutrina espírita.
Ele diz: o exame raciocinado dos fatos e das consequências deles decorrentes é que vão pouco a pouco resolver as dúvidas, esclarecer os pontos ainda obscuros. E aí ele diz: nossa revista será assim, uma tribuna. Mas ele diz: discutiremos, mas não disputaremos. Então, o objetivo da Revista Espírita era exatamente discutir esses assuntos, analisar, procurar as suas consequências, as suas causas, agir, atuar como uma ciência faz, principalmente com muita seriedade. Mas ele diz aqui: não vamos disputar nada com ninguém, mas estamos aqui para discutir amplamente os fatos sob a luz da doutrina espírita e procurar compreendê-los. Então, Kardec sempre muito lógico, com muito bom senso em tudo que ele faz. Então ele diz aqui: é o despertar da antiguidade, mas da antiguidade desembaraçada do envoltório místico, que gerou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso no campo das coisas positivas. Então ele diz: por que ele diz que é o despertar dessa antiguidade? Porque tudo isso já existia, os fatos espíritas, os fatos mediúnicos já ocorriam no passado, mas não se tinha um entendimento, como ele diz, desembaraçada do envoltório místico, que acabou gerando as superstições. Então, isso não vai mais acontecer dentro da análise feita e proposta por Kardec, porque ele vinha exatamente com o objetivo de fazer essa análise crítica, não envolvida por uma superstição, por um misticismo, mas com um caráter científico. O que mais que ele coloca aqui? Então ele diz, vem também falando de alguns assuntos que serão abordados na obra. Assim como na apresentação, Kardec aqui na introdução também coloca. Então ele diz, por exemplo, a existência dos espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo é atestada e demonstrada, não como um fato excepcional, mas como um princípio geral. Então ele diz, nós encontramos a existência dos espíritos nos mistérios que nós víamos nos oráculos, entre os gregos, egípcios, hindus, caldeus, romanos, persas, chineses, entre os adivinhos e feiticeiros da Idade Média, no que as pessoas chamam, por exemplo, eles têm toda uma falange de ninfas, gênios bons e maus, silfos, gnomos, fadas e duendes, com os quais todas as nações encheram o espaço, mostrando então que a existência dos espíritos sempre esteve presente, só que agora com um olhar, um viés científico, de bom senso, de lógica, de entendimento, de clareza. Mas tudo isso sempre esteve presente. Então ele diz, cabe a todos nós e a doutrina espírita estudar esses fenômenos. Então, olha o que ele diz, a história da doutrina espírita é, de certo modo, a história do espírito humano, porque vem exatamente resgatar todo esse passado com a luz dos novos conhecimentos trazidos pela doutrina. Então, nós vamos entender a história do espírito humano. Isso é fantástico. Ele diz, esta parte nos dará a oportunidade de explicar a origem de uma porção de lendas e de crenças populares que participam da verdade, da alegoria e da superstição. E ele diz ainda que outros assuntos serão abordados na Revista Espírita. As visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, as vozes secretas, os avisos íntimos. Ele diz, ao relato dos fatos, juntaremos a explicação, tal qual ressalta do conjunto dos princípios. E é isso que é interessante, porque ele traz a situação e ele diz, olha, essa situação, a probabilidade é que tenha acontecido isso, que tenha sido, por exemplo, um fenômeno de dupla vista, que tenha sido um processo de influenciação espiritual. Ele vai trazendo a solução, a possível causa para os acontecimentos, para os fatos que são trazidos. Então é muito interessante porque nós conseguimos, mais uma vez eu digo, aliar teoria e prática. Então ele diz, abarcaremos todas as fases das manifestações materiais e inteligentes do mundo incorpóreo. Então tudo isso ele se propõe a examinar na Revista Espírita.
E aí ele ainda diz mais. Aí ele fala, vai estudar a questão de certas anomalias que existem em certos caracteres, as simpatias e antipatias entre os espíritos, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, os destinos que parecem marcas da fatalidade, o caráter distintivo dos povos, o seu progresso, sua degenerescência. Aí ele diz o seguinte, mais uma vez, a citação dos fatos juntaremos à pesquisa das causas, ou seja, ele diz, em resumo, que ele procura trazer com isso ensinamentos úteis, que possam, claro, auxiliar a humanidade na compreensão de fatos até então considerados desconhecidos e proporcionar a todos nós um progresso, conhecimento da verdade que estava até um certo ponto reservada, mas que com a doutrina espírita, com o momento em que a humanidade se mostrava apropriada e em condições de compreender, realmente tomar ciência desses novos fatos e dessas novas verdades, agora devidamente explicadas à luz da doutrina espírita. E aí ele já vai finalizando a sua introdução, fazendo, na verdade, um convite e fazendo uma solicitação, um pedido mesmo às pessoas, porque ele diz que ele sabe que tem muitas informações que acontecem e nem tudo ele teria condições de ele individualmente acessar. Muitas coisas iriam ser vivenciadas por pessoas que estavam longe, não estavam na mesma cidade que ele, vários fatos que poderiam e são importantes para a análise dos conhecimentos que iriam acontecer longe dele. E aí ele faz uma solicitação dizendo o seguinte, que ele ficaria grato se as pessoas encaminhassem para ele relatos e fatos sobre determinados pontos que ele elenca, 10 pontos, que ele gostaria de receber informações, para que ele pudesse, a partir dos conhecimentos espíritas, estudar, compreender e explicar. Então ele diz assim, seremos, pois, gratos pelas comunicações que nos forem transmitidas sobre os diversos assuntos de nossos estudos. Nesse propósito, chamamos a atenção para os 10 pontos seguintes, sobre os quais nos poderão fornecer documentos. E aí ele traz exatamente os 10 pontos, que são manifestações materiais ou inteligentes obtidas em reuniões a que estiveram presentes, fatos de lucidez sonambúlica, de êxtase, fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc., fatos relativos ao poder oculto atribuído com ou sem razão a certas pessoas, lendas e crenças populares, fatos de visões e aparições, fenômenos psicológicos particulares que por vezes ocorrem no momento da morte, problemas morais e psicológicos a resolver. Vejam aqui, então, a gama de assuntos que Kardec se propõe a estudar na Revista Espírita. Fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, cuja propagação pode servir de exemplo útil, e, por fim, indicações de obras antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, ocultas, com a designação e, se possível, a citação das passagens. O mesmo no que concerne à opinião emitida sobre a existência dos espíritos e suas relações com os homens, por autores antigos ou modernos, cujo nome e saber lhe dão autoridade. E aí ele fala que ele só publicará o nome das pessoas que enviaram as informações e as comunicações se receber autorização formal nesse sentido. E aí, então, Kardec finaliza nesse momento a introdução da obra, mas nós temos aqui então condições de perceber que ele estava ali disposto a estudar o máximo, tudo que fosse possível, pedindo mesmo às pessoas que enviassem comunicações informando desses acontecimentos para que ele tivesse material, matéria-prima para estudar. E quanta matéria-prima ele teve? Foram aí 12 volumes de conhecimento para todos nós. Então, estamos só no início do nosso estudo, mas tem muita informação, muito aprendizado para nós a partir de agora. Meus queridos amigos, hoje
nós finalizamos a nossa aula, mas tem muito conteúdo pela frente. Muito obrigada pela sua presença. Caso você tenha gostado da nossa aula, deixe a sua curtida, nós agradecemos bastante. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida acerca daquilo que nós colocamos aqui, por gentileza, pode colocar a sua dúvida nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esse conteúdo vai ser útil para alguém, vai ser importante para o esclarecimento acerca dos assuntos, também pode compartilhar esse link. Nós agradecemos bastante. Meus queridos amigos, muito obrigada pela presença de todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.